Tudo bem, Oi, Carol? tudo e você? Tudo jóia? Olha só, a Camila Sade, tem um pessoal entrando. Tudo bem, gente? Boas noites. Aqui tá frio, Carol, como que tá aí? Aí deve estar Tá também, frio no mínimo. mesmo. Tá frio, sim. Ai, que legal. Bom, enquanto o pessoal entra, vamos esperar mais um pouquinho, mas deixa eu te mostrar o contexto aqui de Prudente e já já eu te apresento formalmente. Bom, para os que Tá. estão, essa é a Carol, ela é professora, arquiteta, é, estudante, doutoranda, enfim, estamos no mesmo contexto. E a Carol mora em Curitiba. Eu conheci a Carol em 2015, numa pós. Uhum. Eu digo que eu costumo dizer que eu me perdi por um caminho eu me perdi, por um momento eu me perdi no caminho, fiz uma pós em iluminação e voltei para patrimônio. É verdade. E daí foi nesse tempo. E em Curitiba, meu Deus, hoje eu falei com a minha irmã, ela mora aí, e ela disse que Uhum. estava frio e chovendo. Uhum. Imprudente, por coincidência, também está frio e chovendo, mas aqui é quente a maior parte do ano, então é terrível. Deus o livre. A gente sofre com o calor aqui. É, tá frio aí então, porque sempre faz muito calor, né? E de qualquer ventinho que sopra, a gente já, eu, né, pelo menos aproveito para botar um cachecol, botar uma blusinha, um esquema mais Uhum. apropriado. Mas qualquer ventinho, é sopa, é cachecol e roupa de frio. É, aqui tá frio hoje. Chovendo desde ontem. Olha, aqui começou a chover agora. Ah, mas que bacana. Tô vendo a Micheline também, lá da Uhum. Unicuritiba, me Amiga lembro, de coordenadora da sim, pós-graduação em iluminação. sim. Ah, bom, vamos lá, deixa eu te apresentar, Carol. Você já falou que está tudo bem. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, por você ter aceitado esse convite para bater um papo com a gente sobre patrimônio. E para os que não conhecem a escola ainda, aqui em Prudente, a gente costuma dizer que a escola é como se fosse um refúgio, porque Uhum. se discute pouco, é uma cidade pequena, tem pouco mais de 200 mil habitantes, e se discute pouco as questões relacionadas à arquitetura e quem dirá a patrimônio. E a gente está nessa lida tentando proporcionar algum tipo de bate-papo sobre esses assuntos, né? Uhum. E te apresentando formalmente, então, a Carol, bom, seu nome completo, Caroline, vamos ver se eu falo certo. Ganzerte Afonso, é isso? Isso mesmo. Ótimo. É aluna regular, doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, é mestre pela UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, certo? Se eu me lembro bem. Isso mesmo. E sua dissertação eu achei, assim, extraordinária, num tema que traz por tema, né, significados do patrimônio cultural, um estudo de caso do Centro Histórico da Lapa. A Lapa, Sim, só contextualizando para o pessoal aqui da região, é uma cidade a poucos quilômetros de Curitiba, né, e que tem um contexto histórico bem predominante no seu centro sim. urbano e centro histórico. E só finalizando, é arquiteto urbanista também pela Universidade Federal do Sim. Paraná, docente no Centro Universitário Curitiba, e também atua junto ao escritório Lambrequim, que eu acho esse nome uma graça. Lambrequim, Arquitetura e Design. Sim, não sei se a imprudente é comum, né? Mas para nós a lambrequim é aquele acabamento, né? Nos beirais dos telhados, principalmente das casas dos é, é, descendentes, né, de imigrantes italianos, poloneses, ucranianos.
alguns alemães. Então, é um tipo de acabamento bastante comum nos telhados das casas de madeira, que infelizmente também vem sumindo, né? Falando em patrimônio, é uma outra Exatamente. questão. Pois é, Sim. aqui em Prudente a gente tem poucos resquícios de lambrequins, Uhum. mas a gente ainda consegue enxergar alguns na arquitetura que, que a gente chama de resistência, né? Que resiste ao tempo. Mas é pouco comum por aqui, inclusive, está sendo dito pela Santa Luz. É, Ah, é. mas que bacana. Gente, obrigada aos que estão aqui, obrigada pela participação. Carol, mais uma vez, obrigada. Eu que E agradeço. eu queria nesse início, talvez, né, se você puder falar um pouquinho de você, da sua atuação, do seu contexto, aproveitando, né, que a gente está fazendo esse intercâmbio estadual, Uhum. fala um pouquinho pra gente como que é essa atuação aí em Curitiba e no estado do Paraná. Tá, então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou de uma família que é da Lapa, então esse é um dos motivos por eu ter feito esse trabalho durante o meu mestrado, mas eu já explico como eu cheguei lá. Eu entrei no curso de arquitetura. Antes eu tinha já entrado no curso de design, né? Fiz técnico em desenho industrial. Então eu fiz esse curso técnico, daí eu migrei para arquitetura. Daí eu cursei os 5 anos de arquitetura, com muita vontade de estudar patrimônio, que era ainda uma matéria que estava em desenvolvimento dentro do curso, não é como a gente trata hoje dentro dos cursos de arquitetura, né? Ainda estava no início da implementação da disciplina de técnicas retrospectivas. E aí o meu desejo era muito grande de trabalhar com isso. Eu tinha feito uma iniciação científica. Na verdade, não foi uma iniciação científica, foi uma monitoria voluntária com um professor de arquitetura brasileira, que eu queria trabalhar com pesquisa, né? E não abria bolsa para que eu pudesse trabalhar com isso. E aí eu acabei fazendo essa monitoria voluntária. E aí, isso me despertou de novo o olhar para essa cidade, né, da onde os meus avós vieram, né, nasceram, meus pais também nasceram. E aí me chamava muito a atenção, né, uma questão que existia na cidade, que metade da população era a favor, né, da preservação do centro histórico, e a outra metade era contrária, né, por acreditar que isso era uma maneira de congelar a cidade, não trazer progresso e tal. E aí eu queria investigar o porquê dessa discrepância, né, de posicionamentos e também como eu queria contribuir para a melhora, né, dessa percepção sobre o patrimônio. Eu quis fazer essa pesquisa, né, sobre o que estava acontecendo. E aí, então, quando eu terminei a graduação, eu fiz uma especialização, fiz um concurso para ser professora nesse meio tempo, professora temporária, fui para ver como era, né, esse teste e acabei entrando, né, como professora na UTFPR. E aí, Hum. lá me abriram várias portas, né, inclusive para eu conhecer um pouquinho como faria esse processo para eu entrar no mestrado. E aí, quando estava terminando o meu contrato como professora temporária, eu prestei o concurso para o mestrado e acabei entrando. E aí foi quando eu fiz essa pesquisa sobre o patrimônio, né? Então, eu acabei dividindo essa pesquisa em algumas partes, né? A primeira delas era entender um pouquinho como era esse patrimônio. Daí, no segundo momento, eu fiz um levantamento com a população, né, sobre como elas percebiam esse patrimônio. Então, fiz como se fossem mapas mentais com a população, né, desde crianças até pessoas mais velhas, mais idosas. Pedi para que eles desenhassem a cidade, que não foi uma tarefa muito fácil, né? Porque as pessoas não têm muito essa vontade de desenhar, tem um certo receio, né, de desenhar, por acreditar que não sabem mais desenhar. Mas para mim foi muito gratificante, porque aí eu consegui ter algumas percepções, né,
sobre aquilo que eles consideravam como patrimônio histórico e aquilo que não, né, na visão deles. E então foi essa a minha trajetória até chegar nessa pesquisa, né? Que daí eu acabei casando com os levantamentos históricos, que eu tentei fazer num primeiro momento, com essa percepção e a percepção dos órgãos, né, responsáveis pelo tombamento da cidade. Entendi. Né? Foi essa a minha trajetória. E aí, assim, minha vontade de trabalhar com patrimônio sempre foi muito grande, né? Sempre tive essa ideia, essa vontade. Mas por questões da vida, né, não conseguia trabalhar exatamente com isso. E aí, por conta da minha pesquisa, eu acabei lecionando algumas disciplinas de história, né, de história da arquitetura, que também é uma outra paixão minha, né? Quem é meu aluno sabe o quanto eu gosto disso. E aí, foram abrindo algumas portas, né? Até que eu acabei lecionando a disciplina de técnicas retrospectivas, e hoje eu estou, né, trabalhando com ela já há alguns anos. E ainda para mim é uma Ah, descoberta, legal. né? É uma pesquisa constante, né? Você que trabalha com isso também sabe, né? Que a gente está sempre correndo atrás, pesquisando, e as coisas vão acontecendo, e é aí, né? E agora, Pois é. faz uns 3 anos, mais ou menos, eu entrei no doutorado. Agora eu estou trabalhando com a paisagem cultural, né? Registrada por um fotógrafo do início do século XX, né? Que fotografou parte desse patrimônio histórico da cidade da Lapa. É, e isso já lá nos anos 20, até mais ou menos os anos 50, que é o Guilherme Glick. Então, estou vendo esse Ah, outro olhar, legal. esse outro registro a partir desse fotógrafo. Ai, que bacana. E você fala de algumas questões aqui, você comentou, né? De algumas questões que me chamaram a atenção. Eu, quando entrei na arquitetura, imagina, patrimônio para mim, nunca tinha ouvido falar e nem nada nesse sentido. E eu me apaixonei pela arquitetura na primeira aula de história da arquitetura que eu tive. Então, assim, depois que eu conheci Bruno Zev, eu costumo dizer, me transformou num jeito que eu, inclusive, carrego o Zev aqui comigo, olha só, saber ver arquitetura. Eu E também daí, sempre indico esse leitura. nossa, e depois dele, agora conheci há alguns anos o Palasmar, que é outro que me encantou, Sim. justamente nessa questão da gente observar a arquitetura não só como forma, não como construção, não como tijolo e como concreto, né? Mas a arquitetura, ela tem significado e ela é feita exatamente com o significado que envolve, como o Bruno Zev Sim. chama, a quarta dimensão da arquitetura. Então, isso me fez sentir paixão pelo assunto. E quando eu penso em patrimônio nesse contexto, e lembrando já da sua dissertação, eu conheci o patrimônio, e eu acho que eu disse até em alguma dessas lives anteriores, que a princípio eu observava o patrimônio como uma série de regras, uma série de normas, uma série de restrições, e depois que eu entendi qual eu não sei se eu entendi ainda, né? Mas depois que eu soube o quão significante é esse assunto e como faz parte da nossa formação pessoal, inclusive, aí me despertou um outro olhar. E falando exatamente nesse contexto, né? Desses significados relacionados ao patrimônio, como você observa, essa significância, o que envolve e o que talvez, se a gente puder definir, né, de alguma forma, o que é a significância relacionada ao patrimônio e como esses significados se constroem a partir da sociedade. O que você observa sobre essa questão? Então, acho que a gente entra numa questão bastante profunda, meio filosófica, né? Assim como vários questionamentos que a gente entra dentro do patrimônio. Mas, particularmente, eu acho que, assim, quando a gente fala de significados, de significância, eu acho que é a gente atribuir um determinado valor, né, ao patrimônio, né?
E esse valor ele só se constrói quando a gente conhece, né, esse patrimônio, quando a gente se relaciona com ele, quando a gente se relaciona não somente espacialmente, quando a gente frequenta esses espaços, mas seja ele virtualmente ou seja ele presencialmente, mas quando a gente também acaba se relacionando de um modo afetivo com ele. E esse afetivo aqui, vale destacar, na minha opinião, ele não é só um afetivo no lado positivo, né, romântico. Às vezes é um afetivo que te instiga, que te incomoda, né? E aí eu acho que a gente começa a estabelecer um relacionamento com o patrimônio. E é aí que ele nos toca, que nos emociona, seja, né, como eu falei, positiva ou às vezes negativamente. E isso para mim é muito visível, sabe? Quando a gente faz as tais das visitas guiadas nas aulas, tanto de história quanto de teoria, história da arquitetura ou de técnicas, né? Quando a gente vai numa edificação e vê os nossos alunos, né, muitas vezes desconhecendo aquele edifício ou a história que envolve nele, né? E aí, quando a gente faz esse percurso, essa visita guiada, e que ele percebe, ele sente, já que você tocou no Palasmar, né? Quando a gente fala nele, ele trata muito dessa questão sensorial, né? Então, quando a gente entra, frequenta, cheira, toca, sente frio, calor, né? Nos espaços, a gente acaba criando uma relação totalmente diferente do que você simplesmente vendo, né, fotos, não desmerecendo as fotos, até porque elas são meus objetos de estudo também, né, mas é muito diferente a relação que a gente tem estando no lugar, né, vivenciando a arquitetura, né, esse saber ver a arquitetura que, enfim, o próprio Bruno Zev fala. E aí, assim, o que eu percebo nessas visitas guiadas é uma mudança de comportamento, né? No final da visita, eu comparo assim, é como se os alunos fossem uma espécie de uma folha de papel em branco e saíssem com um papel cheio de histórias, né? Para contar, para replicar para os demais. Então, eu acho que é aí que a gente constrói essa significância. E aí o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor para um determinado patrimônio, porque às vezes não conhecem, desconhecem o contexto onde aquilo foi inserido, foi criado, foi, né, enfim, foi construído. E aí, assim, eu cada vez mais, né? Acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso tempos atrás, quando eu te falei assim que eu percebo que cada vez mais, né, a educação patrimonial ela é primordial nesse sentido para a construção desses valores. Porque é só através desse tipo de educação que a gente consegue estabelecer esse vínculo. E o que eu, né, você até comentou isso comigo e eu concordo em outra situação, é que esse tipo de relacionamento, né, de educação patrimonial, ele não deveria acontecer apenas numa faculdade de arquitetura, quando você está ali tendo aquele objeto de estudo, né? Mas isso deveria acontecer desde o ensino fundamental, né? E acontece em alguns lugares, não estou dizendo que não acontece, né? Mas ele deveria ser muito mais intenso, até para que as pessoas pudessem entender, né, essa relação com aquilo que os rodeia, né? Porque o próprio Bruno Zev e vários outros teóricos colocam uma coisa que para mim é muito importante, que é você saber ver aquilo que está ao teu redor e aprender com aquilo, né? É um olhar meio fenomenológico, né, da Uhum. filosofia, mas que acho que é muito importante para quem faz arquitetura, né? E aí eu percebi também que nas minhas pesquisas, essa questão da significância, ela se tornava muito, tornava visível algumas questões para mim. Então, por exemplo, quando eu fiz os mapas mentais, que eu comentei ali atrás, eu percebi que esses mapas mentais da população, eles acabavam relacionando edifícios que eles tinham essa questão da educação patrimonial. Então, eram edifícios que muitas dessas famílias, ou crianças ou adultos, frequentavam. Então, eles tinham uma certa relação de afinidade com o espaço, já tinham feito passeios, visitas com os mais diversos fins, não só visitas guiadas, às vezes até usando os edifícios, o que é mais forte, né, na construção dessa relação.
E aí, então, esses edifícios apareciam nesses mapas mentais por conta dessa vivência, né? Outros edifícios, que talvez fossem, no ponto de vista da população, mais elitizados, eles apareciam nos mapas porque, em grande parte, eles também eram associados às propagandas, às publicidades, né, aos folders. Então, isso acabava ficando presente na cabeça dessas pessoas e acabavam, então, sendo uma referência para serem colocados nesses mapas mentais. A diferença era que, por exemplo, uma pessoa que era um visitante, logicamente ia colocar nos seus mapas apenas os lugares onde já tinha passado, um restaurante que tivesse talvez frequentado, ou um museu que tenha chamado a atenção, né, no seu olhar, mas não tinha essa mesma relação de significado que a população tinha. Então, o que eu acho, assim, nessa situação toda, é justamente essa relação que a gente acaba estabelecendo de afeto, né, com o espaço. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais importantes nesse processo. Falei bastante, né? Tô Entendi. optimista. Nossa, ótimo! E me fez, assim, recordar várias questões relacionadas ao meu contexto aqui em Prudente, abordando mais uma vez essa questão de que o patrimônio, eu só percebi a real significância dele depois que eu entendi o quanto ele está próximo da nossa identidade, né, da nossa formação. E você comentou da questão do afeto, e eu me lembrei de um episódio que eu sempre passava ali, aqui em Prudente, geralmente no interior do estado de São Paulo, contextualizando mais uma vez, né, é muito presente a questão das ferrovias. Então, Prudente, no caso, foi construído porque a ferrovia Sorocabana, ela ia passar por onde o fundador da cidade tinha terras. Então, ele fundou a cidade por essa questão. E a cidade foi iniciada, a avenida principal foi iniciada justamente saindo da estação ferroviária. E se a gente vai ali hoje na estação ferroviária, a estação não é tombada, se eu não me engano, e o que é tombado tem um bebedouro à frente, assim, a poucos metros da frente, e ali no contexto ainda, né, está preservado, mas o pavimento, ele é de paralelepípedo ainda, e nos demais espaços já foi asfaltado. E eu achei engraçado que, assim, eu só dei valor àquele espaço quando eu passei por lá uma vez a pé, e isso não faz muito tempo, se eu for dizer, talvez uns 5 anos, no máximo, talvez. Eu passei por lá a pé, parei, olhei para aquele bebedouro, que, assim, em questão de forma, ele é totalmente desprovido de significado algum. Eu olhei para o bebedouro, para os paralelepípedos e para a estação e falei, o fundador da cidade pisou aqui. Ele passou por aqui. O presidente Washington Luiz, na época, passou por esses paralelepípedos. E todos que chegaram na cidade, que construíram, ajudaram a construir a cidade, também passaram por aqui. Então, me estabeleceu essa relação de afeto, né? E esse lugar passou a ter significado para mim a partir do momento que eu conheci a história. Porque antes disso, não. Então, se a gente for falar em questão de educação patrimonial, né, como você comentou, eu lembro que eu comentei contigo, né, em uma outra conversa, e que eu sempre falo a todo momento, eu acredito sinceramente que a questão relacionada a patrimônio deveria ser como se fosse aqui no estado de São Paulo a gente tem o PROERD, que fala sobre o uso de drogas, e também sobre a questão da água, que eu me lembro que quando eu era criança, as professoras falavam, não gastem água, economizem água, e eu fui crescendo com essa questão, assim como do cinto de segurança. Use o cinto de segurança, use o cinto de segurança, e isso veio junto na minha formação, né? E hoje eu trago isso, e acho que os da minha idade também trazem isso muito presente.
E a questão patrimonial, eu imagino da mesma forma. Porque se a gente, desde a infância, tivesse contato com esses espaços e com essas edificações, Sim, seria extremamente distinto, né? A gente valorizaria pelo que a gente conhece. sim, é verdade. A gente cria outro vínculo, né? Um vínculo afetivo, de memórias, e, enfim, seria muito mais rico, eu acho que essa nossa experiência, e como você já disse, né? Acaba sendo, depois que você entende o motivo, né, daquilo tá daquele jeito, naquele local, você acaba criando uma outra relação, certamente, né? E como eu disse, às vezes positiva e às vezes negativa, porque nem tudo vai ter o mesmo significado para todo mundo. Isso é uma Sim, interpretação muito, muito pessoal também, né? sim, exatamente. E se a gente for falar até dessa vivência, por exemplo, eu trago para um contexto bastante contemporâneo, que é a pandemia, que todos Uhum. estamos passando. Você comentou sobre a questão das visitas, da presença no espaço, da vivência, assim como o Zev, como o Palasmar traz as relações, né? Eu acho que talvez eu subdividiria essa pergunta em duas, né? No sentido de, falando sobre o patrimônio material e imaterial, como essa vivência, como você vê essa vivência a partir do momento que a gente está vivendo, de que a gente não pode sair como saía antes, de que a gente está restrito, de que uma visita virtual no museu não é a mesma de que uma visita física, né, nesse espaço. Uhum. E se tratando de patrimônio, falando de turismo, falando da vivência das pessoas no espaço histórico, como você observa, pandemia, 2020 e vivência do espaço na questão do patrimônio cultural. O que a gente pode esperar, talvez, não sei nem como fazer a pergunta. Olha, eu não acho que por conta da pandemia o patrimônio vai morrer, né? O que pode acontecer e que vai acontecer certamente, né? É a gente deixar de estar ali, né? De frequentar esses espaços, de fazer as nossas celebrações e festividades do modo como a gente estava acostumado a fazer, né? O que eu acho também que alguns processos vão se acelerar, né? Por exemplo, os processos talvez de degradação, alguns processos de falta de manutenção, até pela falta de frequência e de circulação das pessoas, é, vai diminuir, né, a circulação dessas pessoas e com certeza esse processo de deterioração que é natural dessas edificações, e na minha opinião, eu acho que elas vão continuar acontecendo. E eu acho que depois que a pandemia acabar, tem um campo bem forte para quem trabalha nessa área, no sentido de que essas coisas precisarão ser feitas. Então, a manutenção, a restauração daquilo que já estava sendo feito. Então, acho que vai ter que ter um processo de aceleração disso, em partes até porque as pessoas não estarão mais usufruindo desses espaços e é natural que aconteçam, né, necessidades de manutenções. Mas eu não acho que o patrimônio vá morrer, né? Ao Sim, contrário, eu tenho uma visão, não sou muito otimista em tudo, mas nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que sim. Eu acho que, assim como a arte hoje, ela nos traz um alento, né? Nesses momentos difíceis que a gente fica em casa, eu acho que o patrimônio também nos traz essa motivação, né? Essa vontade de, assim que tudo acabar, eu possa visitar isso de novo, que eu possa contemplar, que eu possa vivenciar esses espaços. Eu acho que vai ser uma corrida, né? Para aproveitar esse tempo que a gente está isolado. Então, no meu ponto de vista, eu não vejo que seja uma questão apenas negativa, sabe? Eu acho sim que a gente tá distante deles, mas eu acho que na retomada a gente tem essa relação mesmo de talvez aproveitar o tempo perdido, sabe?
E eu acho que Sim, sim, acho que a gente vai ter essa relação de proximidade com essas edificações, no sentido de ter mais trabalho para ser feito. Pode ser meio entendi. utópico da minha parte isso, mas eu acho que muito disso vai acontecer. Lógico que onde tem problema, esse problema vai se acentuar, né? A gente está aí vendo incêndios constantes em edifícios históricos pela própria falta Uhum, de manutenção, mas isso eu acho que não é uma questão da pandemia, né? Eu acho que isso é uma questão de falta de valorização do nosso patrimônio cultural de um modo geral, né? Não há investimento, né? Eu até brinco às vezes com os meus alunos que a gente tem uma escala de valores, né, na sociedade, em que eu acho que a cultura não está, né, na base, a cultura está naquele que sobra, né? A gente tem algumas outras questões mais básicas a serem atendidas e a cultura vai sendo empurrada, infelizmente, né? E isso acaba culminando com essa falta de manutenção, de cuidado com vários edifícios históricos que a gente sabe que vira e mexe acabam pegando fogo e, enfim, a gente sabe os resultados, e infelizmente. sim, sim. E eu observo, se a gente for falar talvez rapidamente sobre o patrimônio material, por exemplo, ele é formado pela vivência, justamente, e pelas celebrações, né? Então, uma festa ou qualquer outro tipo de atividade relacionada a isso depende das pessoas para participarem, para efetivamente realizarem essa celebração. Então, por exemplo, eu vendo agora, né, a gente está no contexto da festa junina. E eu passo pela cidade, passei aqui pela proximidade do centro cultural que a gente tem aqui em Prudente, e ele tá com bandeirinhas na rua. Tem um colega aqui, o Fabrício, está até comentando que as celebrações foram canceladas, mas eu vejo, por exemplo, né, nessa questão, né, que eu comentei da festa junina, que as pessoas de alguma forma estão fazendo isso continuar, se tornar vivo também. Sim, é um processo de ressignificação, né? Para manter essa memória viva, as pessoas reestruturaram a maneira como elas festejam, celebram essas comemorações, né? As próprias minhas crianças aqui, amanhã tem festa junina virtual, né? Não Hum, sei, não tem o mesmo sabor, porque não tem os mesmos cheiros, não tem o mesmo contato, o mesmo toque, né? Os mesmos estímulos sonoros, mas vai acontecer, né? Então, eu acho que é um processo que a gente está tentando se adaptar, né, nessa situação toda e de ressignificação mesmo de tudo isso que a gente está vivendo. Mas isso é muito forte, né? As celebrações são fortes, a gente não vai. Aquilo que está dentro da gente, acho que a gente não vai deixar de lado. Duvido que alguém deixe de comemorar o Natal, né? Só porque está sim, em isolamento. Espero que até lá não, né? é, Mas, é, enfim, eu acho sim, que. mas por favor, pode ficar à Não, eu vontade. acho que nessa situação que você coloca, do exemplo da festa junina em especial, para mim me chamou muito a atenção o quanto ela é forte, né? Porque por mais singela que seja a celebração, a gente ainda acaba, hoje é dia de São João, ou hoje vamos fazer uma comida típica dos meses juninos, né? E para lembrar mesmo, né? E acho que a gente não tinha, talvez, eu pelo menos não tinha essa consciência de quão forte são as festas juninas, porque talvez aqui no sul isso não seja tão forte quanto as festas que existem no Nordeste, em outras partes do país, né? Aqui o que a gente faz é tomar quentão, comer É, pinhão, né? Mas a gente tem umas festas ou outras, tem as danças, mas principalmente quando a gente está ligado à escola, né? Ao ensino infantil ou ensino médio, fundamental, mas não é tão forte quanto em outras regiões, como por exemplo no Nordeste, né? Que movimenta a economia de uma maneira incrível, né? uhum. Pois é, e daí mais uma vez a gente vê a questão da educação patrimonial, né? Porque eu observei no meu Instagram várias pessoas que têm filhos arrumando a casa com o tema junino e colocando a roupa nas crianças porque era uma atividade da escola.
E aí a escola está fazendo também a parte, nesse caso, né, da educação patrimonial. E eu Sim. observo um outro exemplo que eu vi essa semana numa live que teve do IFAM em Minas Gerais, uma Uhum. mulher comentando que participou de uma celebração que era eu não me lembro o termo correto que ela tratou, mas era algo que levava o santo até um determinado local. E ela comentou que quando as pessoas saíam da igreja, não tinha, ninguém carregava o santo, ele não existia, né? E Uhum. depois ela soube que a imagem, que o santo que eles carregavam havia sido roubado. Mas ainda assim, eles não abandonaram a celebração. A celebração Uhum. continuou, ainda que o objeto material, né, não estivesse presente. Mas Presente. aí, mais uma vez, a gente vê a questão da memória, da identidade, do afeto Do e de afeto. como, né, de como isso está presente na vida deles, né? E se a Uhum. gente for falar, por exemplo, ainda nessa questão do quanto é significante, eu trago mais uma vez para uma questão contemporânea, mas que está relacionada aos protestos raciais que têm acontecido bastante, Uhum. principalmente, né, na Europa e nos Estados Unidos. Que eu li um artigo esses dias de um historiador que falava sobre as depredações em estátuas e talvez até em algumas edificações. E Uhum. nesse contexto, me fez lembrar muito da Revolução Francesa, em 1789, que as Uhum. pessoas Uhum. depredavam o patrimônio edificado e qualquer coisa que estivesse relacionada à coroa, justamente demonstrando a aversão que eles tinham àquelas representações. E Uhum. daí, se a gente for trazer isso para o hoje também, né? Será de que Uhum. forma você observa essa questão? E será Uhum. que ao invés de depredar as imagens e as representações da história, será que talvez a discussão não tenha que ser ao contrário? A gente tem que destruir o que essas imagens representam para a história e o que aconteceu nesse contexto? Como que você observa isso? Pois é, eu tenho pensado muito sobre isso também, quando eu vejo essas depredações que não são de hoje, mas eu acho que agora elas estão cada vez mais salientes aos nossos olhos, né? Então, assim, quando eu falei de afetividade, né, dessa questão do patrimônio, que ele acaba trazendo esse aspecto afetivo, seja ele positivo, seja ele negativo, né? É porque a gente acaba estabelecendo uma relação com ele, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, primeiramente, a gente pontuar. Mas eu percebo que essa negatividade que a gente tenha visto com tanta ênfase, eu acho que é uma espécie de uma tentativa de uma reação, né? Contra tudo aquilo que representa essas imagens. Mas eu não acho que a depredação em si seja talvez uma das coisas, uma das ações que a gente deveria ter diante dessas imagens. Tem um exemplo que eu gosto bastante de pensar, que é, por exemplo, as preservações que a gente tem dos campos de concentração, por exemplo. Não que seja um tipo de espaço que a gente queira que aquilo seja perpetuado, pelo contrário, né? Eu acho que a presença deles e o espaço, né, deles devem ser mantidos até para que a gente aprenda o que aconteceu Uhum. efetivamente ali e para que aquilo não se reproduza novamente, né? Tem até uma frase meio um ditado popular que diz que aquele que não conhece a história um dia vai ser dominado por ela. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A gente tentar entender sobre aquilo, o que aquilo significa, né? O que aquilo significou num determinado momento histórico. Então, o que eu percebo nessas manifestações é um certo deixar de lado uma certa inércia que a gente tinha diante a determinados fatos históricos, né? E é uma determinada tomada, acho que uma mudança, na verdade, que eu percebo que é uma mudança no sentido de tomada de consciência sobre a realidade que a gente vive, né? Não que eu acho que o vandalismo seja uma coisa muito positiva, né?
mas eu acho que é uma certa reação de passividade diante de tudo aquilo que representava aquela imagem, né? Então, acho que é Uhum, uma. As pessoas têm tomado uma certa consciência sobre o que aquilo talvez tenha representado, seja através do escravagismo, né? Do feminicídio, enfim, seja lá tantos exemplos que a gente tem na história. E eu vejo que isso também aconteceu durante a Revolução Industrial, desculpa, a Revolução Francesa, né? Quando os símbolos de poder da monarquia, da aristocracia, do clero foram questionados, foram depredados, né? E de repente, né, numa sociedade se teve uma consciência, né, naquele contexto, de que mesmo não concordando com os valores que todos aqueles edifícios e aquelas esculturas e expressões de arte da sociedade, das mais diversas, é, se tomou consciência de que tudo aquilo representava também uma parte da memória, né, de que enfim, aquelas expressões todas representavam uma parte da memória mesmo daquela sociedade. Então, eu acho que eles, de certa maneira, perceberam que a destruição dessa materialidade, né, dessas esculturas, dessa arquitetura, interferia também na memória da coletividade, porque eles estavam apagando, de certa forma, uma parcela da história daquele povo, né? Então, na minha humilde opinião, eu penso que essa discussão, né, ela deveria ser acompanhada constantemente de uma revisão histórica, uma revisão crítica, né? Porque assim como a gente também muda a nossa posição sobre algumas coisas, a própria história ela é contada de modos diferentes ao longo da história, né? Até porque, se a gente for parar para pensar aí, a própria questão das bases da história se modificaram muito, né? A partir do século XX, a gente teve a criação da escola dos análises, que para mim foi uma descoberta quando eu entendi o que foi essa escola, né? E os impactos que ela trouxe para nosso cotidiano, o modo como a gente percebe, e pode, por exemplo, através de uma simples cadeira, analisar a personalidade de quem compra até de quem executou aquilo, né? Então, uhum, eu acho que acontece uma mudança realmente desse olhar a partir das transformações históricas. Então, quando a gente tem essa discussão, essa revisão crítica da história, isso que deveria ser uma prática constante, né? As nossas ações de destruição, né, também teriam um novo sentido, eu acho, sabe? É, e aí, assim, eu acho que só destruir uma edificação, uma escultura, isso não vai apagar a história, né? A história vai se manter ali, é, enfim, porque a gente já passou por períodos de escravagismo, né, da escravidão, a gente já passou pelo colonialismo, que também foi um processo muito complicado, que nos deixou sequelas muito fortes. E não é o simples fato de você destruir uma escultura vai apagar as sequelas de tudo isso que a gente viveu, né? Então, e é uma outra questão, né? Quem dirá que aquilo que a gente elenca como um bem patrimonial, né, como um bem histórico, como um patrimônio, também um dia não vai ser criticado, né? Quem nos garantirá de que a gente também não vai estar representando determinadas coisas que vão ser questionadas no futuro, né? Então, eu acho que o patrimônio não morre, né? Mas ele vai acabar alterando seu significado, sim, né? Voltando para a primeira pergunta lá atrás, isso tem a ver com questão de significação mesmo, né? Enfim, ótimo, eu ótimo. acho. Não, não, eu acho que sim. Inclusive, esses significados que o que envolve a representação ou a imagem ou o material, né, que tem que ser discutido. Então, tem que se discutir a questão racial, tem que se discutir os vários temas que envolvem a sociedade, que estão aparecendo de forma muito efervescente nesse período, né? E, e talvez a mudança desse olhar, não vou destruir algo e isso vai resolver, não. O que precisa ser falado é o que envolveu
o que essa imagem representa. Sim. Então, acho que isso sim, claro, é extremamente importante de ser abordado. E se a gente for aproveitar esses últimos 15 minutinhos que a gente tem, e atrelado a isso também, né? Atrelado ao tombamento, por exemplo. Quando a gente fala em tombamento, a gente fala em edificações, em bens que estão sendo preservados. Mas essa preservação também envolve algumas questões que eu vejo que são um pouco discutidas, e eu percebi na sua dissertação, inclusive, você cita, vou abrir aspas aqui, o discurso unilateral no processo de tombamento, fecha aspas. Como você vê na questão do tombamento, da preservação, a que se resume esse discurso unilateral e de que forma você observa que essa relação que envolve somente uma, né, e não uma multiplicidade de classes e de pessoas, como que isso daí poderia ser tratado hoje em dia? Então, eu acho que discussões, né? As discussões entre todos os envolvidos. E o que eu percebi durante o processo do meu estudo de caso, e eu acho que isso é uma constante em outras situações também, é que o discurso que era o vigente, né, era talvez de um órgão, né? Não critico em nenhum momento o IPHAN, né, nesse sentido, porque eu acho que ele é o único órgão que a gente tem para recorrer, mas, né, em certa maneira, eu acho que nesse processo todo do tombamento em especial, né, do meu objeto de estudo, da Lapa, houve, e eu acho que isso acontece em outros lugares também, houve uma certa imposição, né? Vamos escolher determinados edifícios que sejam representativos de um determinado período e de uma determinada classe social, né? E não houve uma consulta sobre outro mesmo dado. E outras coisas que estavam dentro do que foi escolhido como algo a ser preservado, simplesmente não se menciona. Então, tem um exemplo lá, que a gente tem uma casa que virou um museu que se chama Casa Lacerda. É uma casa interessantíssima, porque você pode entrar, frequentar o espaço interno, tem um mobiliário ainda preservado e tal, mas ao lado você tem uma senzala, né? E ninguém fala nada, né? Que aquilo era uma senzala, não se abre as portas para se ver o que se restou desse espaço, nem nas visitas guiadas que eu conheço, né, de várias pessoas, se fala muito sobre aquele espaço. Ah, tinha, mas não se fala muito sobre o que acontecia lá, como era esse cotidiano. Então, meio que se apagou da história uma coisa que a gente sabe que aconteceu ali, né? Assim como o próprio, você falou aí de Prudente, que tem um patrimônio ferroviário, né? A Lapa também tinha um patrimônio ferroviário. E nesse processo todo, a estação ferroviária, que é lindíssima, é um edifício bem interessante, ele não entrou nesse processo, né? Assim como a própria arquitetura de madeira, que também não ficava nesse período central, a edificação de alguns grupos de imigrantes, que também tem uma representatividade para os moradores, também não foi citada nesse processo. Então, o que eu questionei, na verdade, nesse levantamento foi é, quem impôs, né? Quem escolheu? Quais foram os critérios? Porque me parece que era uma parcela de edifícios que estavam sendo preservados que eram representativos de uma classe dominante, branca, de descendentes de portugueses, e que é o que acontece na maior parte das cidades históricas do Brasil, né? E aí se deixou de lado toda uma outra gama de população que não se via representada nesse patrimônio. E aí você Uhum. fica pensando, tá, eu tenho uma parcela de coisas que estão ali preservadas, são importantes, mas não me representam, porque eu não faço parte dessa parcela branca, descendente de portugueses, e seja lá o que for, né? Tudo bem que tem a ver com a história do Brasil de um modo geral, mas eu acho que ela é muito fragmentada, ela é muito engessada, sabe?
E aí, nessa história toda, eu queria entrar numa outra questão, que foi a questão do próprio tombamento, né? Porque o tombamento ele aparece como, para muitos, como um congelamento. Congelamento da cidade, um congelamento da sua possibilidade de desenvolvimento econômico. Senti em toda a minha pesquisa, porque as pessoas acabavam associando a preservação a essa estagnação econômica e acabavam associando a ideia de modernidade com a chegada do asfalto, das novas tecnologias, das novas indústrias, e não percebiam que era possível você mesclar isso, o novo com o velho, né? E eu sempre ficava me questionando, me perguntando assim, será que a gente não está tendo uma visão como se a gente tivesse uma certa repulsa a tudo que os nossos antepassados nos deixaram e quisesse, como um ímpeto de um jovem, quisesse criar tudo do novo, sem aprender com as lições dos nossos ancestrais, sabe? E aí, logicamente, a gente teria muitos acertos, mas provavelmente a gente teria muito mais erros do que acertos, né? Porque é como se a gente não ouvisse o conselho, né? Ou é porque eu acabo também, em muitas das minhas reflexões, não sei se você tem essa sensação, de acabar Hum, associando o espaço a pessoas, como se aquilo fosse, no sentido de que tivesse coisas para nos ensinar, coisas nos inventarmos, né? Assim como o próprio Bruno Zev, que você citou ali no início, ele também nos diz, né? A gente tem que ter esse olhar, despertar esse olhar. O próprio Ítalo Calvino também tem um livro que eu gosto muito, que fala sobre as cidades invisíveis, as cidades que a gente constrói a partir dessas leituras, dessas camadas de tempo que estão expressas nas nossas cidades. Então, quando a hum. gente esquece isso, eu acho muito complicado, sabe? E eu vejo que talvez essa ação unilateral que eu me referi no trabalho, ela não dê essa diversidade, essa multiplicidade de olhares, sabe? Entendi. Eu caí aqui um pouquinho, eu caí um pouquinho, mas já voltei. Por favor, Já fica à voltou. vontade. Não, então é isso, assim, eu não acho que a edificação, os edifícios congelam, né? Pelo contrário, eles estão ali porque a gente não vai ser o mesmo que os nossos antepassados eram, né? A gente não pode também querer cometer esse erro. A gente tem outros valores, né? Por exemplo, a própria noção de conforto, nossa, é diferente. A noção nossa até de acessibilidade é diferente, né? Então, a gente não tem a mesma visão que se tinha no passado. Nós somos fruto do nosso tempo, então a gente também não pode achar que aquela edificação vai funcionar como funcionava lá naquele período, né, sei lá, de 1800, e antes 1700, ou sei lá, 1900, né? A gente tem as adaptações que são próprias da nossa época, né? Então é isso, na verdade, acho que até fugi um pouco da sua pergunta, né? Mas Não, mas era isso mesmo, claro, claro, tá atrelado, né? De que forma a gente pode, através do tombamento, preservar essa memória, mas ainda assim, como que essas edificações podem também estar inseridas nesse contexto contemporâneo, né? Então, eu acho que vale muito a pena pensar nesse sentido. Eu gosto muito da palavra palimpsesto, quando você cita o Ítalo Calvino e fala das camadas, o palimpsesto fala justamente sobre isso. Existem isso. vários tempos se sobrepondo, e isso eu acho lindo numa edificação, porque ela não morre depois de 10 anos, ela permanece e ela segue até diversas gerações. Então, Sim. é isso que me atrai, inclusive, também nessa discussão patrimonial, né? Mas eu queria agradecer, Carol. A gente tem alguns minutinhos antes do Instagram começar a contar aqui a redução do tempo. Fazer a contagem regressiva. Eu queria Exatamente. agradecer, na verdade, porque, como eu falei no início, né, é um tema que eu sempre fui muito, sabe, apaixonada, queria muito desvendar, porque
Eu assisti uma das tuas lives que você coloca que a gente acaba meio que deixando o patrimônio meio que engessado num pedestal, né? Acho que aquilo é inviolável. E eu tinha essa sensação também, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tinha um carinho, né? Tinha uma relação de afeto. Eu queria contribuir, né? Como arquiteta, como, sei lá, como uma pessoa da sociedade, né? Para que aquilo tivesse o seu devido valor, né? E nessa história toda, então, eu acabei fazendo essas minhas pesquisas, que ainda são iniciais, né? A gente sempre tem muito para aprender, muito para pensar. Uhum. E eu queria dizer que perguntas Opa, também me travou. instigaram. Voltou. Queria dizer que as tuas perguntas também me instigaram nesse olhar, né, sobre o patrimônio, me refez, né, repensar Uhum. sobre essas questões todas. Então, eu queria Sim. agradecer realmente o convite, né, e para eu fazer de novo essas reflexões, porque a gente também às vezes fica meio que tem uma relação de amor e ódio com as pesquisas da gente, né? Eu É. confesso que eu fiquei um tempão longe da minha dissertação, porque cansei dela, achava que, meu Deus, para que ela serve? Sabe aquela coisa meio, até uma visão meio positivista que às vezes a gente tem, né? Ai, por que eu estou divagando com isso, né? Uhum. É, E aí eu fiquei meio afastada da minha pesquisa por um tempo. Eu até tinha dado uma entrevista no rádio uma vez sobre esse trabalho. Eu falei, não consigo, né? Porque a gente acaba tendo um pouco dessa relação de amor e ódio. Mas hoje eu vejo que não foi, né? Tudo perdido. Eu acho que muito do que eu tinha escrito, isso já faz 10 anos, né? Que eu escrevi. É, Depois foi relido, muita gente acabou usando, inclusive a própria prefeitura acabou usando essa minha pesquisa para ter esse novo olhar sobre como tratar, né, o patrimônio da Lapa. Muita gente me procurava para saber essa minha opinião. Enfim, acho que de todo a gente acaba tendo uma visão errada sobre como a nossa pesquisa vai ser utilizada, né? Então, Uhum. até porque a gente é muito influenciado por aquilo que acha que, por aquela visão que a gente tem naturalmente na sociedade, né, de que o que vale são as pesquisas de medicina, as pesquisas talvez de química, que tem uma relação Uhum. direta com o cotidiano da gente para criar um remédio, criar um melhor tratamento de saúde, sem contar que, às vezes, aquilo que está no nosso cotidiano também é importante para a melhora da nossa relação com o mundo, né? Acho Claro, que é isso. claro, claro, claro. E às vezes a gente até pensa na medicina, na ciência no jeito da química, né, como você cita, mas a gente esquece, ou às vezes a sociedade não sabe o quanto a questão patrimonial faz parte do nosso eu, né? É E acho verdade. que bacana. Ai, meu Deus, Do nosso começou a patrimônio. contar. 25 Ah, segundos. então tá bom. Então Carol, tá bom. Queria obrigada, de agradecer. verdade. Imagina. Eu que agradeço, Brigadão. tá? Foi muito bacana. Acho que esse papo foi bastante instigante para a gente conseguir pensar justamente sobre o que está acontecendo, né, hoje e relacionado ao passado também.